Olá, amigos. Nós vamos dar sequência aos nossos estudos no livro Pecados Espetaculares, do pastor John Piper. A imagem está aí do livro para vocês poderem conhecer e, se tiver oportunidade de comprar, será muito bom. Vai ser muito edificante para a sua vida. Vamos dar início? Bem, hoje, neste capítulo, o pastor John Piper ele vai tratar da questão da Torre de Babel. O pecado do homem na Torre de Babel. E aí cabem algumas perguntas interessantes para a gente introduzir o assunto. De onde vêm todas as línguas que existem na atualidade? Essas línguas são fruto do pecado do homem? São uma boa ideia de Deus essa multiplicação das línguas? A questão da espalhar os homens pela terra, por que não deixá-los unidos num só estado, um governo único? É melhor vários estados, várias nações do que um governo monolítico de um só estado? O que Deus pensa a respeito desse estado único ou chamado monolítico? Será que Deus vai evitar que esse estado ocorra? Vamos seguir na leitura do capítulo do pastor John Piper e vamos ver o que Deus pretende com essa situação, com esse pecado de Babel. Para começar essa análise, é interessante que a gente observe que na leitura bíblica parece que a ordem está invertida. O autor de Gênesis, o escritor de Gênesis, ele relata no capítulo 10, versículo 5, leiamos lá: estes repartiram entre si as ilhas das nações nas suas terras, cada qual segundo a sua língua, segundo as suas famílias, em suas nações. Interessante que ele menciona nações e línguas no capítulo 10, mas ele chega no capítulo 11, versículo de 1 a 9, ele conta uma história diferente. Leiamos um trechinho que está no versículo 7. Vinde, desçamos e confundamos ali a sua linguagem, para que um não entenda a linguagem do outro. Destarte, o Senhor os dispersou dali pela superfície da terra, e cessaram de edificar a cidade. Então, a partir dali, o Senhor confundiu a língua dos homens, e eles já não se entendiam, e tiveram que cada um seguir para um grupo que falasse o mesmo idioma, e assim eles se espalharam e tomaram seus rumos diferentes na terra, formando as nações. Mas por que ele fala isso no capítulo 11, sendo que no capítulo 10 ele já menciona nações e línguas? Na verdade, o autor não tem compromisso com a cronologia bíblica. Ele vem relatando o dilúvio que ocorreu na época de Noé. Posteriormente a Noé, ele fala da evolução dos filhos e a formação das nações. E aí ele é como se ele abrisse um parêntese no tempo e ele explica como é que se deu o surgimento dessas nações e dessas línguas. Então ele introduz o evento, o fato ocorrido, que foi essa união desses homens em torno da construção de uma grande torre na cidade que posteriormente foi chamada de Babel ou Babilônia, ok? Então não é que o autor esteja errado ou que haja discrepância no relato bíblico, mas é uma colocação sem compromisso com a cronologia. Primeiro ele relatou o fato das nações, depois ele relatou a causa do surgimento dessas nações, ok? Enfim, a gente observa que mesmo após esse evento do dilúvio na época de Noé, aquela população que era rebelde à vontade de Deus, tinha se afastado de Deus, não conhecia Deus, ela não mudou. O homem continuou tendo a mesma natureza. Na verdade, a cidade de Babel ou Babilônia e a sua torre nada mais são do que sinais externos de uma corrupção interna que estava no coração, na alma. São os pecados internos do homem. A construção dessa torre, a formação dessa cidade, nada mais é do que uma concretização, uma externalização desse pecado que já estava no coração.
Lenhamos o que está escrito em Gênesis capítulo 11, de 1 a 4, que relata esse fato. Vamos lá. Ora, em toda a terra havia apenas uma linguagem e uma só maneira de falar. Sucedeu que, partindo eles do Oriente, deram com a planície na terra de Sinear e habitaram ali. E disseram uns aos outros: Vinde, façamos tijolos e queimemo-los bem. Os tijolos serviram-lhe de pedras e o betume de argamassa. Disseram: Vinde, edifiquemos para nós uma cidade, uma torre, cujo topo chegue até aos céus, e tornemos célebre o nosso nome, para que não sejamos espalhados por toda a terra. Então faz-se a pergunta: quais foram os pecados cometidos ali em Babel para que ele fosse registrado pelo autor John Piper como um pecado espetacular? Bem, na verdade, ali com esse evento da construção da Torre de Babel e da unificação das pessoas naquele local, formando a cidade de Babilônia ou Babel, nós tivemos ali dois pecados. O primeiro pecado é o amor e o louvor a si mesmo. Eles falaram: vinde, façamos grande o nosso nome, né? Tornemos célebre o nosso nome. Então, eles substituíram o louvor que deveria ser dado única e exclusivamente a Deus para o louvor a si mesmo. Eles estavam se exaltando. A nossa alegria como cristãos, como filhos de Deus, não deve ser o nosso louvor, mas deve ser o louvor a Deus. A nossa alegria deve estar no Senhor e não naquilo que nós somos ou naquilo que nós fazemos. E nisso o coração deles se corrompeu. O segundo pecado é da desobediência. Havia uma ordem expressa de Deus que está em Gênesis capítulo 1, versículo 28, vejamos lá. Deus os abençoou e lhes disse: Sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo animal que rasteja pela terra. Então, o homem, ele se rebelou contra a ordem de Deus e desobedeceu. E aqui eu abro um parêntese para reafirmar ou para solidificar um conceito que é muito importante. Pecado. O que é pecado? Pecado é desobediência à palavra de Deus. Não importa o que você faça. Se ela é uma oposição a uma ordem de Deus ou uma permissão de Deus, então é pecado. Não importa qual seja. É desobediência a Deus? É pecado. E no caso ali em Babel, havia uma ordem expressa dada lá no Gênesis a Adão, e que Deus falava: crescei, multiplicai-vos, enchei a terra. Mas qual o propósito de Deus com isso? É que a glória dele, a glória do Filho, do Criador, fosse espalhada por toda a terra. Mas em oposição a essa ordem de Deus e esse propósito de Deus, o homem ele se fechou e falou: façamos célebre o nosso nome e não o nome de Deus. Vamos nos unir aqui para que nós não nos espalhemos pela terra. Ou seja, duas coisas opostas, completamente opostas à ordem de Deus. Então o homem recusa-se a encher a terra da glória de Deus. E ao decidir reunir-se num só lugar, eles tomaram o lugar da vontade de Deus. Eles recusaram a vontade de Deus e quiseram impor a própria vontade. Ou seja, ao querer, ao dispensar a vontade de Deus, ao recusar-se a cumprir a vontade de Deus, eles não só substituíram a vontade de Deus, como eles ocuparam o lugar de Deus como gestores de suas próprias vidas, o que Deus não permite. Diante de tal rebeldia, o Senhor agiu. E como está lá em Gênesis 11, 5, leamos. Então desceu o Senhor para ver a cidade e a torre que os filhos dos homens edificaram. Vejamos dois detalhes interessantes neste versículo. Primeira coisa que nós vamos observar, ele falou filhos dos homens. Por que o autor precisou citar filhos dos homens? É porque isso aí é uma referência óbvia, clara, direta à descendência de Adão. Na verdade, ele reporta esse pecado ao pecado de Adão, que igualmente a eles
decidiram voluntariamente desobedecer a ordem de Deus lá no Éden, que era de não tomar daquele fruto que dava conhecimento do bem e do mal. O homem voluntariamente, unilateralmente resolveu e fez, tomando aquele fruto para si e passando a ter então o conhecimento do bem e do mal. Foi uma ação pecaminosa, o primeiro pecado humano ali. No caso, quando no versículo 5 do capítulo 11 de Gênesis, o autor fala filhos do homem, ele está como que imputando àquela geração a mesma natureza de Adão, porque de fato o pecado não é diferente. Pecado é desobediência. Como eu disse, não importa o que você fez, se você deixou de comer um fruto ou se você construiu uma torre. É desobediência a Deus? É pecado. Então ele colocou sobre aquela geração esse pejo, esse estigma, esse rótulo, filhos do homem, filhos do pecador, pecadores também. A segunda característica desse versículo que a gente deve observar é que ele fala, desceu o Senhor para ver. É interessante porque nessa expressão, desceu o Senhor para ver, é uma oposição flagrante da grandeza do homem que o homem julgava ter diante da majestade de Deus. O homem se julgava grande ao construir uma cidade, ao querer levar uma torre até os céus para que o nome deles fosse célebre. Mas é tão grande a obra do homem que Deus precisou descer para enxergá-la. Então foi uma expressão um pouco sarcástica de desprezo, o que o homem considera grande aos seus olhos. Deus considera nada, Deus considera desprezível. Então essa soberba do homem é outra coisa que demonstra o seu estado de pecado. Então o homem, ele ali em Babel, mais uma vez, ele afrontou o Senhor. Ele afrontou por causa do seu orgulho. Ele se ensoberbeceu, ele se achou capaz, ele achou que poderia fazer célebre o seu nome numa torre. E quem pecou igualmente por orgulho, por soberba, foi Satanás. Satanás, ao ser precipitado, havia pecado igualmente, porque a sua formosura corrompeu a sua natureza, e ele então cobiçou o ser igual a Deus, o tomar o lugar de Deus, o rebelar-se à ordem de Deus de servir a ele e à igreja. E nisso Satanás pecou, igualmente os homens. Leiamos o que está registrado no capítulo 11 de Gênesis, versículos 6 a 8. E o Senhor disse, eis que o povo é um, e todos têm a mesma linguagem. Isto é apenas o começo. Agora não haverá restrição para tudo o que intentam fazer. Vinde, desçamos e confundamos ali a sua linguagem, para que um não entenda a linguagem do outro. Destarte o Senhor os dispersou dali pela superfície da terra e cessaram de edificar a cidade. Veja então como está registrado. Agora não haverá restrição para tudo que intentam fazer. Isso é uma coisa muito séria. E Deus, ele entende que o homem, ele, além de ter desprezado o seu próprio conselho, ele é capaz, o homem é capaz de fazer, de produzir, de criar. O homem é um ser criado como Deus, inteligente, criativo, e ele é, nessa condição, um perigo. Em seu estado de pecado, com criatividade, com potencial de produzir, ele produziria o mal. E, particularmente, produziria o mal estando sob um governo único. Por isso o Senhor decidiu, confundamos a sua língua e dispersemos esse povo. E assim aconteceu. Ao confundir a língua daqueles homens em Babel, os homens não se entenderam, tiveram que cada um ir para o seu lado e formou-se então as nações. De qualquer jeito, querendo ou não, a vontade de Deus foi feita, que era dos homens se espalharem, multiplicarem e encher a terra. Então, conforme estava lá em Gênesis capítulo 1, a ordem de Deus foi cumprida, não voluntariamente, mas compulsoriamente.
pela ação direta de Deus na intervenção nesse pecado. Como esse evento do pecado de Babel pode glorificar a Deus? Como isso, de certa forma, traz algum louvor, alguma glória, algum benefício para Deus? A gente precisa entender que quando Deus permite que algo aconteça, Ele faz por um motivo. Ele sabe o que está fazendo. Até a soberba e a rebeldia desse povo que habitava a região ali do Vale de Sinear, que queria construir a torre na cidade chamada Babel, ou Babilônia, até isso fazia parte do plano de Deus. E qual foi o plano de Deus? Eles fariam isso e Deus interviria, imputando a eles um castigo. E o castigo foi a multiplicação das línguas e a divisão do povo na formação de povos e nações e tribos espalhadas por todo o mundo. Então, até esse pecado que produziu essa consequência da multiplicação das línguas e dos povos faz parte do plano de Deus. Tá? Então, ao mesmo tempo que Deus exibe a sua justiça na aplicação do juízo, Deus também promove a realização do seu plano de espalhar o homem pela terra, porque esse era o seu propósito desde sempre. Agora, vejamos 5 formas como isso aconteceu. Vamos lá. Primeiro, os cristãos são preservados. A divisão do mundo de então em línguas diferentes, em várias nações, impede a formação de um Estado monolítico ou de um Estado de governo único e que fosse anticristão hoje, né? Então, naquela época, o povo era rebelde a Deus. Então, imagine uma liderança, um governo que só tem um pensamento. Eles são oposição a Deus. E esse governo é violento e impõe essa ordem sobre toda a nação. Acabou. Afasta o homem de Deus. Então, no seu propósito, Deus preservou hoje o cristianismo através da multiplicação das línguas, da multiplicação das nações. Se a gente vê perseguição da igreja em uma nação, mas tem mais outra nação que ela é livre. Você vê, a gente tem notícias de vários países onde a igreja cresce, mas tem notícia de vários países onde a igreja é perseguida. Imagina se houvesse um país onde a igreja é perseguida. Seria muito mais difícil multiplicar, proliferar a pregação do evangelho. Então, nessa diversidade de idiomas, a gente vê não um dificultador para o Evangelho, mas uma providência de Deus para que ele crescesse. Então, a nossa visão é diferente da visão de Deus. Deus não vê essa multiplicação de línguas, essa multiplicação de nações como uma dificuldade, mas como uma virtude para a pregação do Evangelho. Deus se preocupa mais com a uniformidade de nossos pensamentos, da gente, todo mundo junto pensando igual, do que com a diversidade. A diversidade para nós cristãos é melhor do que a unidade de povos e línguas. Nós somos maus por natureza. Nosso coração é mau. Todos nós pecamos. E não era diferente naquela época e não será diferente nunca. Então, essa nossa natureza sempre nos conduzirá para essa situação difícil. Dessa forma, o Evangelho se espalha melhor, com as línguas multiplicadas, com os povos divididos. Então, a primeira característica como esse pecado de Babel foi útil à igreja foi exatamente isso. Os cristãos foram preservados. A segunda forma como esse pecado foi útil para esse plano de Deus de glorificar a Cristo e crescimento da igreja é que o orgulho nosso dos homens foi destruído. Nos últimos dias haverá um governo global, um governo único, onde o anticristo e a besta vão reinar? Sim. Nesse tempo Deus afrouxará a rédea, deixará mais solto, então haverá uma formação de um bloco único e a igreja será perseguida e sofrerá muito. Vamos ver o que está em 2 Tessalonicenses capítulo 2, versículos 3 a 4. Leamos. Ninguém de nenhum modo vos engane, porque isto não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição,
o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou é objeto de culto, a ponto de assentar-se no santuário de Deus, ostentando-se como se fosse o próprio Deus. Aqui Paulo está falando da volta do juízo de Deus. Ele está falando, não se assuste, não se espante. Antes disso virá o anticristo e ele governará sobre todos, ele perseguirá a igreja e será tal ponto que ele se auto-intitulará Deus. Então aqui, nessa situação, nós temos a ligação do pecado de Babel com os nossos dias. Essa torre que eles construíram, ela tinha essa mesma intenção que o governo único no final dos tempos tem, unificar os homens e, de certa forma, colocar todos os homens contra Deus. É uma ação de Satanás e Deus vai vencê-lo. Essa torre que eles iriam construir na cidade de Babilônia, na verdade, ela teve um demérito, ou ela foi diminuída, menosprezada. Vamos ver o que está lá em Gênesis 11, versículo 9. Chamou-se-lhe por isso o nome de Babel, porque ali confundiu o Senhor a linguagem de toda a terra, e dali o Senhor os dispersou por toda a superfície dela. A palavra Babel, em hebraico traduzida, é a mesma coisa que Babilônia, né? Então, essa denominação que o autor dá à Babilônia, de então, onde seria construída essa torre, ele pejorativamente chamou de Babel. Mas a gente sabe que essa Babilônia é a cidade da besta, ela representa a cidade do anticristo, daquele que é contra a oposição a Deus. Vejamos que está em Apocalipse, capítulo 14, 8 e 9. Seguiu-se outro anjo, o segundo, dizendo: Caiu a grande Babilônia, que tem dado a beber a todas as nações do vinho da fúria da sua prostituição. Seguiu-se a estes outro anjo, terceiro, dizendo em grande voz: Se alguém adora a besta e a sua imagem, recebe a sua marca na fronte ou sobre a mão. Então, nisso aí a gente vê que essa cidade, ela representou Babel de antigamente, representa a Babel do futuro. Na verdade, toda a terra nesse tempo atual, ela está se preparando para esse governo único. Os homens estão cada vez mais se afastando. Nós temos cada vez mais nos tornado um só povo com essa globalização. Com o advento da internet, o mundo está cada vez menor. Nós estamos conectados, ligados. Uma coisa acontece do outro lado do mundo, a gente fica sabendo poucos instantes depois. Uma ideia que surge aqui, ela se espalha para lá. Está havendo uma unificação muito rápida de pensamentos, de costumes, de convicções e de ações, inclusive. O mundo está se rearranjando para possibilitar a formação desse Estado único no final. E isso é um tempo ruim. E esse governo único ele vai surgir. Mas a palavra nos assevera, será por pouco tempo. Ele precisa surgir, a besta precisa se manifestar, o anticristo precisa se manifestar, a igreja será perseguida, mas o Senhor nos assegura, fica tranquilo, vai ser por pouco tempo. Vejamos que está lá em Apocalipse 17, 6. Então vi a mulher embriagada com o sangue dos santos e com o sangue das testemunhas de Jesus, e quando a vi, admirei-me de espanto. A palavra fala então dessa mulher que vai perseguir a igreja e trazer grande sofrimento para nós. E o Senhor, ele fala que vai destruir esta cidade. Então a gente vê que esse tempo de perseguição ele é inevitável. A gente tem um paralelismo do tempo da Torre de Babel com os dias atuais. Vamos dar uma olhadinha no que está escrito no Apocalipse 18, versículos 5, 7 e 10. Porque os seus pecados se acumularam até o céu, e Deus se lembrou dos atos iníquos que ela praticou. Isso aí está se referindo à Babilônia, a Babel, aquela torre, assim como a torre, eles queriam alcançar os céus. Atualmente, o pecado do homem está como que construído sobre uma torre, crescendo até os céus. E segue. Quanto a si mesma, se glorificou e viveu em luxúria,
dá-lhe em boa medida tormento e pranto, porque diz consigo mesma: estou sentada como rainha, viúva não sou, pranto nunca hei de ver. Essa é a sociedade confiada em si mesma, a atual sociedade, e é uma sociedade arrogante, soberba, que se diz sem necessidade de Deus. É uma situação muito triste as pessoas se autoconsiderarem suficientes. Sigamos, versículo 10. E conservando-se de longe pelo medo do seu tormento, dizem: ai, ai, tu grande cidade Babilônia, tu poderosa cidade, pois em uma só hora chegou o teu juízo. No fim dos tempos, os homens se orgulharão dessa vida, dessa cidade, dessa cultura abominável contra Deus, dessa libertinagem pecaminosa que nos leva a uma afronta direta ao Criador. Nesses dias, nós cristãos seremos perseguidos, mas a palavra de Deus, ela nos assegura que nós tenhamos confiança em Deus, porque ainda que essa dor dure um tempo, o Senhor a destruirá a Babilônia, destruirá o pecado, julgará os homens num sopro da sua palavra, conforme está em 2 Tessalonicenses 2,8. Então será de fato revelado o iníquo, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro de sua boca e o destruirá pela manifestação da sua vinda. Dessa forma, o orgulho do homem, esse orgulho soberbo do homem achar que é capaz de ser sem Deus, vai ser destruído por Deus. Essa história da Torre de Babel, que está relatada em Gênesis capítulo 11, de 1 a 9, ela nos mostra isso que aconteceu no passado e continua acontecendo, porque o homem não mudou. O homem é o mesmo sempre, o pecado é o mesmo sempre, mas uma coisa nós temos certeza: a vitória de Cristo lá na Torre de Babel, quando ele desceu para ver a torre, conhecer a cidade e multiplicou as línguas e dividiu os povos, assim como ele venceu antes, ele vencerá no final para nossa paz, para nosso bem. Tá? O terceiro fato que é interessante é que todos os grupos serão convocados. Como assim? Convocados no céu. Todo joelho se dobrará, todos glorificarão a Deus, todo joelho confessará a Jesus Cristo. E Jesus, ele mesmo informa isso, ele mesmo declara isso, conforme está em Mateus 28, 18, 19. Leamos. Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Dessa forma, então, todos os grupos serão convocados, porque todos pertencem a Jesus. E a quarta forma como Deus fará com que esse pecado glorifique seu nome é através do louvor. O Evangelho será glorificado. O Evangelho ele não é limitado a um povo. Quando Deus multiplicou as línguas, multiplicou a nação, o nome do Senhor Jesus é pregado por toda a terra e não ficou restrito. O Evangelho entra em todas as nações, em todas as línguas. E a quinta forma como o nome do Senhor é glorificado é porque Jesus é louvado por toda língua, por toda tribo, por todo povo, por toda nação. Vejamos, está em Apocalipse 5, 9 e 10. E entoava um novo cântico, dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir-lhe os selos, porque foste morto, e com o teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação, e para o nosso Deus os constituísse reino e sacerdotes, e reinarão sobre a terra. Ainda, Apocalipse 7, 9 e 10 diz: depois dessas coisas vi, e eis grande multidão, que ninguém podia numerar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, em pé diante do trono e diante do Cordeiro, vestido de vestiduras brancas, com palmas nas mãos, e clamavam em grande voz, dizendo: ao nosso Deus que se assenta no trono e ao Cordeiro pertence a salvação. Portanto, esse pecado de Sinear, ele foi frustrado no passado, e no presente, e no futuro. Ele foi totalmente
vencido por Jesus Cristo. O nome do Senhor foi glorificado. A intenção do homem de exaltar-se, fazer célebre o próprio nome, caiu por terra. A intenção do homem de ficar restrito a uma localidade, a um governo único, caiu por terra. O governo único pertence ao nosso Senhor Jesus Cristo. Okay? Então, o pecado espetacular da Torre de Babel é o pecado desse governo único, que é uma preparação da humanidade para afrontar a Cristo. E o Senhor vai permitir isso agora, no fim dos tempos, que os governos, que os povos sejam unificados, para que definitivamente Ele venha e derrote. Aí sim haverá o juízo, a separação dos povos, os que serão salvos para o céu e os que não serão salvos para a condenação eterna do inferno. Ok? Espero que a análise desse 5º capítulo sobre a Torre de Babel tenha sido edificante para você, tenha sido útil, tenha te dado uma visão do porquê aquele pecado lá atrás, porquê Deus agiu daquele jeito, porquê Ele permitiu que eles pecassem e como Ele agiu, multiplicando as línguas e as nações, exatamente para que o Evangelho se espalhasse pela terra, os cristãos não fossem eliminados por aqueles que se opõem a Ele, e hoje você pudesse estar ouvindo esta mensagem. Assim a palavra de Deus é pregada, pessoas são salvas. Deus abençoe você com esta mensagem e te inspire a confiar nele, a estudar a sua palavra para perseverar nesses dias que se avizinham, que não serão fáceis, ok? Se você quiser continuar nos acompanhando na leitura do livro Pecados Espetaculares do pastor John Piper, inscreva-se aqui embaixo no canal, porque nós continuaremos publicando as próximas leituras. E para você ser avisado, então marque o sininho para você ser notificado quando o vídeo for publicado. Uma alegria estar com você, uma alegria poder falar do amor de Deus e da sua palavra a todos os homens. Deus nos abençoe. Até a próxima. Tchau, tchau.